Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui. Hoje, pessoal, a gente vai tratar de um assunto aqui um pouco mais de plataforma, beleza? Que a gente explanou pouco por enquanto sobre plataforma. Então eu vou estar ensinando hoje vocês a estar instalando, obviamente, depois que você já abriu a conta na corretora, que é o passo a passo lá de entrar na corretora e só fazer o teu cadastro lá, e fazer a contratação também da plataforma, certo? Mais tarde eu vou acabar deixando um vídeo aqui para vocês de como que a gente faz para poder estar abrindo a conta na corretora, mas por enquanto eu vou passar aqui para vocês como que vocês instalam depois que vocês já fizeram a solicitação diretamente lá. Eu estou usando aqui pela Modal Mais, certo? Que ele é bem prático lá e para iniciante normalmente é uma plataforma que o pessoal utiliza, a Trade, certo? Então pessoal, vamos dar aqui andamento na nossa instalação para que esse vídeo não fique tão comprido assim, certo? Então, é só a gente vir aqui, ó, depois que você já começou a executar, clicou para poder começar a instalar, essa daqui é a primeira tela que vai aparecer para a gente, certo? Então a gente vem aqui, clica em próximo, lê os termos de contrato, se você tiver tudo ok, coloca lá, eu aceito os termos de contrato de licença e passa para o próximo aqui, certo? Aqui ele vai falar onde que é o disco que você vai estar fazendo a instalação do TRID, certo? Então normalmente eu deixo sempre como sendo o disco local C mesmo. Então nessa etapa aqui vocês não precisam ficar fazendo alteração aqui, beleza? Então aqui eu aceito ele, aqui clico em instalar e o programa vai começar a instalar para a gente, certo? Então agora é só a gente aguardar, ele é rápido para poder fazer essa instalação, então eu não vou nem cortar o vídeo aqui, nem acelerar o vídeo, porque ele é bem rápido mesmo. Então pessoal, essa daqui é uma das plataformas que quem está iniciando em questão de custo-benefício compensa, certo? É uma plataforma que muitos iniciantes realmente utilizam aqui para poder estar operando na Bolsa de Valores diretamente de dentro da corretora, certo? Então aqui, depois que a gente fez a instalação, é só executar o trade, beleza? Então vou clicar aqui em concluir e deixar já selecionado executar o trade. Então agora a gente aguarda ele abrir. Só aguardar a nossa primeira tela aqui de abertura. E daí a gente vai fazer algumas configurações iniciais, beleza pessoal? Então essas configurações iniciais é bom para a gente já estar ajustando aqui a nossa plataforma para deixar ela pronta para a gente poder estar fazendo a operação, seja no simulador ou seja na conta real também, beleza? Então pessoal, aqui ele vai pedir um usuário e senha de cotação. Esse usuário e senha de cotação, no caso específico da Modal, que a gente está focando aqui na plataforma deles, obviamente depois a gente vai tratar sobre outras corretoras em outros vídeos e sobre outras plataformas. Não se prenda à corretora, beleza pessoal? Mas a configuração em si do trade. Então aqui pessoal, no caso da Modal eles passam um e-mail para a gente com o link para fazer o download da plataforma e usuário e senha de cotação junto com esse e-mail que eles passam, certo? Então aqui eu já vou estar entrando com o meu usuário e senha de cotação e depois eu vou clicar em OK, certo? Então pessoal, depois que a gente já pegou lá usuário de cotação e senha de cotação, no e-mail que eles passaram para a gente vai clicar aqui em OK para poder estar entrando na nossa plataforma, certo? Só clicar em OK e aguardar ele inicializar. Então pessoal, aqui ele vai pedir algumas atualizações, algumas informações, certo? Então a gente vem aqui, se aparecer essa tela aqui para vocês, vocês podem estar fechando e atualizar, é só vir aqui e atualizar o TRID para que a gente tenha a última versão, certo? Então é só clicar aqui em avançar, ele já está selecionado, se ele não aparecer essa tela aqui para vocês, ele vai ter essa tela aqui escrito para atualizar para a nova versão, então daí vocês clicam em atualizar e atualiza ela. Sempre deixa a plataforma na última versão, tá pessoal? Para que a gente não tenha problema depois. Então aqui, ó, eu vou voltar lá para que vocês consigam pegar o passo a passo. Ó. Então aqui a gente tem o TRID já selecionado, da última atualização, certo? Clica em avançar. Clique em avançar. Obviamente, verifica o que vocês estão aceitando de termos, leia os acordos se estiverem tudo de acordo, beleza? Só colocar aceita os termos de contrato de licença e clicar em concluir. Ele vai começar a fazer a nossa atualização aqui da plataforma e depois a gente já vai retornar
para essa tela novamente, beleza? Eu vou cortar o vídeo aqui para que ele não se estenda muito e a gente tem que ficar aguardando a atualização da plataforma. Então, pessoal, depois que vocês já voltarem aqui, que o Thread ele já reiniciar devido à atualização, ele reinicia e abre sozinho, certo? Geralmente. Caso ele não abra, é só você ir lá no ícone dele, que possivelmente vai estar na sua área de trabalho, clicar nele e abrir, beleza? Então daí a gente vai cair para essa tela, pessoal, que essa tela aqui é toda a nossa tela inicial aqui do Thread na data de hoje, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, se vocês quiserem ler o que foi de melhoria, que foi feito na versão, podem ler, fique à vontade, certo? E depois só fechar aqui. Aqui, pessoal, nessa tela aqui, é a conexão que a gente vai estar fazendo com a corretora, certo? Então, no caso da Modal aqui, onde que está escrito aqui corretora, você habilita ela. Se você for entrar na conta real, você vai ter que deixar em corretora. Se você for entrar para poder testar a estratégia, a simulação, vocês vão clicar aqui, ó, simulação, certo? Então daí é só vocês clicarem aqui em corretora, entrar com o nome de usuário e a senha que vocês têm de acesso na corretora lá, certo? É a mesmo login, mesmo nome de usuário e mesma senha. Se vocês quiserem entrar na conta de simulação, é só clicar aqui em simulação, certo? E aqui vocês vão clicar em solicitar Thread Sim, que daí aqui ele vai gerar uma chave de acesso para vocês, certo? Que daí ele já vai gerar automaticamente, entrar aqui e vocês vão estar no ambiente de simulação, em tempo real do gráfico, certo? Então, pessoal, só lembrando mais uma coisa, nessa guia corretora, depois que você entrou para a conta real, no caso, em nome de usuário e senha, e entrar, ele vai pedir a sua assinatura eletrônica também para você estar colocando, que é mais uma forma de segurança para a gente aqui, certo? Para que ninguém entre na nossa conta indevidamente. Então, pessoal, eu vou estar entrando aqui no ambiente de simulação, porque eu não lembro o meu nome de usuário e senha de corretora aqui, então vamos aqui para a conta de simulação mesmo. Aí é só clicar aqui em solicitar Thread Sim. Como muita gente que está iniciando com a gente está pegando no simulador, então eu vou fazer aqui entrando na simulação para que vocês consigam estar acompanhando, certo? Clica aqui, ó, solicitar Thread Sim, ele vai aparecer essa tela se a gente deseja realmente solicitar acesso para a conta do Thread Sim, clica em Sim, e daí ele vai gerar uma senha de acesso aqui, e ele já vai perguntar se a gente deseja utilizar essas credenciais para poder estar acessando a nossa conta. Então, só clicar em sim. Se você não quiser, também clique em não. Mas para a gente poder acessar a plataforma, a gente tem que clicar em sim. Ele já vai jogar direto e cair direto no nosso ambiente aqui de simulação. Então, pessoal, a gente vai fazer algumas pequenas configurações aqui e deixar somente o que a gente vai utilizar no gráfico, certo? Para poder estar operando. Então tem muita coisa aqui que a gente não usa. Por exemplo, aqui o book a gente não vai estar utilizando. Essa parte aqui da boleta também para poder lançar as ordens aqui a gente não vai estar utilizando. Então, pessoal, a gente vai ter que configurar aqui para deixar basicamente somente o básico. O básico, assim, o que a gente utiliza realmente para poder estar operando nas nossas análises de price action que a gente faz, beleza? Então a gente vai estar fazendo as devidas configurações. Então primeiramente vocês vão ter que vir aqui, ó, nessa guia aqui em cima, chamada janela, clica nela, aí vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, destacar todas as visões, janelas flutuantes. Por que isso? Ó, vocês podem verificar aqui que a tela está toda travada, ó, toda travada aqui junto com o nosso monitor. Então se você vier aqui, destacar todas as visões, janelas flutuantes, todas as janelas vão desfixar, aí agora vocês conseguem arrastar tudo para conseguir deixar na melhor posição possível. Então esse livro aqui, que é o nosso book de ofertas, se a gente não utiliza ele, a gente vem aqui e fecha, certo? A nossa carteira a gente também não utiliza, porém, quando o gráfico aqui fecha, a gente precisa estar utilizando a nossa carteira para poder estar abrindo o gráfico. Mas caso você também queira fechar, é só vir aqui e fechar ela. Já já eu vou explicar um pouco mais sobre essa carteira que a gente acabou de fechar, certo? Mas caso você queira abrir ela novamente, vem aqui na guia de cotações, vem aqui em monitor de cotações aqui, ó, e clica em carteira. Aí ele vai abrir aqui novamente, a gente arrasta ele e posiciona da maneira que a gente achar melhor, certo? Então, pessoal, clicando nessa parte cinza aqui e arrastando, clicando com o botão do mouse do lado esquerdo e arrastando, a gente posiciona para onde a gente quiser. Clicou na tela de baixo, ela passa para cima do que está embaixo, beleza? Então, a nossa carteira, eu vou deixar ela um pouquinho mais de lado ali, eu vou fechar ela, ou melhor, eu vou fechar o gráfico para que vocês consigam já ver
já ver como que a gente faz para poder estar abrindo a nossa tela aqui caso feche tudo. Por exemplo, se você acabou fechando tudo, caiu nessa tela aqui, como que a gente faz para configurar? Então a gente vai precisar da nossa carteira para poder pegar lá. Então vem aqui em cotações, monitor de cotações e carteira. Abriu a nossa carteira, certo? Como a gente está operando o mini índice, ele trocou o papel dele hoje, era WinJ 20 e ele foi para WinM20. Então ele já está aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? Ó? WinM de Maria 20. Aí como que a gente faz para poder abrir ele? A gente clica nele com o botão esquerdo do mouse, depois clica com o botão direito do mouse em cima dele. Aí a gente vem aqui na aba abrir gráfico e clica em novo. Aí ele vai perguntar aqui qual que é o nosso time frame, vai dizer aqui qual que é o gráfico que a gente está operando, aqui ele está dizendo que é diário, então aqui a gente seleciona o tempo gráfico que a gente vai querer ver, ou o tipo de gráfico que a gente vai querer ver aqui. Olha, mostra outros tipos de gráfico aqui embaixo também. Como a gente opera na nossa modalidade aqui do Mega Scalping, então a gente vai colocar aqui 5 minutos, certo? 5 minutos, clica OK, ele já vai abrir a nossa tela do gráfico de novo aqui, certo? Então, pessoal, clicando aqui e arrastando, a gente posiciona para onde a gente quer. E clicando aqui nesse cantinho aqui, ó, quando aparecer essa seta marcado meio na diagonal, a gente arrasta para conseguir abrir ele. Ou caso você não queira fazer isso, você clica aqui na parte de cima dele e arrasta até o topo da tua tela. Ó. E solta, que daí ele vai ampliar na tela inteira para que a gente consiga ficar com a tela inteira aqui para poder estar operando e nada ficar atrapalhando a gente. Certo? Então, pessoal, esse é o nosso gráfico do mini índice. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar algumas explicações para vocês sobre como que funciona a questão de riscar a tela, riscar o gráfico aqui, colocar as linhas de suporte e resistência, linhas de tendência, traçar a linha de Fibonacci também, que é muito importante, como a gente faz para comprar ou vender aqui no mercado, certo? Eu não vou ensinar nesse vídeo como a gente programa a ordem Yoko, porque já tem um vídeo aqui no canal gravado explicando isso. Então, se você não viu esse vídeo ainda e te interessa também aprender um pouco mais aqui sobre a plataforma, na nossa modalidade aqui do Mega Scalping, é de extrema importância que você programe vários tipos de ordem Yoko para que a gente consiga estar pegando as micro oscilações de mercado, certo? Fica um pouco mais fácil para a gente poder estar programando as nossas saídas do mercado, tanto stop gain como stop loss. Se você caiu nesse vídeo aqui agora de primeira, eu vou pedir para que você assista os primeiros vídeos do canal que eu explico para você tudo o que a gente precisa saber aqui relacionado ao que é um stop gain, um stop loss, o que é um candlestick, como que é formado toda essa estrutura de arranjo dele, certo? Então é de muita importância que você entre e assista todos os vídeos do canal aqui desde o começo, certo? Ou entra aqui no canal, clica na guia playlist e vai lá para plataformas, que você consegue ver as plataformas, ou dicas também, que lá a gente trata sobre algumas dicas aqui para a gente poder estar operando, beleza? Então tá tudo separado lá dentro das playlists. Então, pessoal, desse nosso lado direito, a gente tem aqui o que a gente chama de boleta, certo? Essa boleta aqui, pessoal, vai servir para a gente conseguir enviar as ordens para o mercado, tanto ordem de compra como ordem de venda, beleza? Então aqui, essa quantidade é a quantidade de contratos que a gente pode estar operando, então aqui a gente pode aumentar ou diminuir a quantidade de contratos, certo? Então, pessoal, sempre fiquem atentos, tá, sobre essa quantidade de contratos que vocês estão entrando, porque muitas vezes quem é iniciante acaba se perdendo um pouco. Por exemplo, era para você ter entrado com um contrato e de repente estava lá 5 contratos. Então você tem que ficar sempre atento quando você for lançar uma ordem, bater o olho aqui, ver se realmente está e lançar uma ordem de compra ou uma ordem de venda aqui, certo? Pessoal, se a gente for clicar aqui, por exemplo, ó, esse CPA é o compra e esse VDA é o vende. Eu não vou explicar esse compra bid e venda ASC aqui, porque um pouquinho mais para frente eu vou estar tratando sobre isso com vocês, beleza? Então, pessoal, se clicar nesse CPA aqui, a gente vai fazer uma compra, o que a gente chama a mercado. O que seria essa compra a mercado? É quando a gente clica e ele lança exatamente no ponto onde que ele está dando o nosso ponto de entrada aqui, certo? Então ele vai fazer uma compra nesse nível. Se a gente clicar em venda, ele vai fazer uma venda exatamente nesse nível. Isso que a gente chama de compra ou venda a mercado. Pessoal, se vocês quiserem comprar também posicionado ou vender posicionado no gráfico, o que seria isso? Comprar posicionado ou vender posicionado? A gente vai simplesmente pegar algum ponto aqui no nosso gráfico e posicionar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. No caso, a gente não quer fazer uma compra ou venda a mercado. O que a gente faz, pessoal?
No teclado de vocês, se vocês observarem lá no canto inferior esquerdo, ele tem uma tecla escrito Ctrl e uma tecla acima, normalmente ele está acima, que é o nosso Shift. O Shift, pessoal, ele lança ordem, ele posiciona ordens de compra. Ó, vocês podem ver, ó, eu apertei o Shift aqui do teclado e só estou subindo e descendo o mouse, eu não cliquei em nada, tá, pessoal? Então, se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse na tela, em alguma posição aqui, ele vai posicionar essa nossa ordem de compra de um mini contrato, que nem está aqui, ó, um mini contrato, certo? Então, se eu vier aqui com o Shift, e se eu clicar com o botão esquerdo aqui, ó, ele vai posicionar uma ordem de compra. Então aqui, ó, ele já está posicionado, já posso soltar o Shift. Se o preço atingir esse nível aqui, ele executa uma compra. E pessoal, a venda é a mesma coisa. Se a gente segurar o Ctrl, a gente vai para cima ou vai para baixo e posiciona a nossa ordem de venda onde você quiser, certo? Quiser vender aqui embaixo, pode posicionar uma venda ali. Ó. Clicou com o botão esquerdo do mouse, soltou o Ctrl, ele posicionou a nossa ordem de venda. Se quiser vender acima também, mesma coisa. Passou lá, posicionou onde você quer fazer uma venda, clicou com o botão esquerdo do mouse, ele posicionou uma venda. A gente pode posicionar várias ordens, tá, pessoal? De venda ou ordens de compra no gráfico, tá? Ó. Então vocês podem pegar os níveis que vocês quiserem e fazer esse posicionamento, certo? Então, pessoal, para a gente poder remover essas ordens aqui, vocês podem estar clicando nesse X de cancelar ordem, ó, vocês podem estar vendo aí, ó, clicou no X, ele cancela a ordem. Ou se quiser cancelar todas as ordens que estão na tela, vocês clicam aqui, ó, em cancelar, certo? Podem ver aqui, ó, que ele tem uma indicação do número 4 aqui. Então, todas as ordens que não foram executadas ainda no mercado, a gente clica nesse botão aqui, ele vai apagar todas essas nossas ordens de compra ou ordens de venda aqui, ó. Vou colocar para vocês também, ó. Viu que tem 7 ordens, 3 de venda, 4 de compra, então ele colocou 7 aqui. Se a gente clicar aqui, ele vai cancelar todas as ordens do gráfico. Então a gente tem um pouco mais de agilidade para poder estar tá pegando aqui e removendo nossas ordens da tela. Conforme vocês vão avançando, vocês vão ver que realmente tem a necessidade da gente estar pegando esses pontos aí, tá? Então, pessoal, eu vou lançar uma ordem de venda aqui a mercado para que vocês consigam estar vendo como que funciona essa nossa ordem de venda. Ó. Eu vou lançar uma ordem de venda a mercado. Ó. Vocês podem ver que ele entrou exatamente onde que o preço ele está oscilando aqui, certo? Então, pessoal, se vocês quiserem programar, por exemplo, aqui, uma saída dessa ordem, se a gente vendeu, obviamente, se o preço cair, a gente ganha. Se o preço subir, a gente vai perder. Não quer dizer que vai perder. Existe vários gerenciamentos aí que a gente pode fazer para poder estar saindo dessa operação ou fazer as nossas análises. Então, não necessariamente vai perder, mas obviamente se está indo contra, você está ficando com saldo negativo, certo? Então, pessoal, se vocês querem posicionar, por exemplo, uma saída do stop gain ou stop loss, obviamente o stop gain vai estar abaixo da venda, sempre quando a gente vende no nível, abaixo dele vai estar o nosso stop gain. Então, abaixo vai ser o nosso ganho. E acima vai ser a nossa perda, digamos assim, que a gente vai aceitar. Então, aqui em cima ele vai ser posicionado sempre o nosso stop loss. Então, se a gente quer posicionar o stop gain, a gente vem aqui na linha, ó, que está aqui, certo? E clica nela e puxa, pessoal. Ó. Puxa e agora vocês podem reposicionar. Ó. Vocês reposicionam a ordem onde vocês querem dar o ponto de saída de vocês, certo? Então aqui ele já mostra também a pontuação, 215 pontos. Só lembrando que aqui no mini índice, para cada 5 pontos aqui que ele mostra, equivale a R$1 ou 20 centavos por ponto, certo? E pessoal, se a gente quiser programar nosso stop loss, é só puxar aqui, ó, e posicionar o nosso stop loss. Certo? Então, se ele tocar aqui, ele fecha toda essa nossa malha de operação, ou se ele clicar aqui, ele também fecha toda essa nossa malha de operação, tá, pessoal? Clicando nesse xizinho aqui, ele também cancela essa ordem desse nível. Pessoal, se a gente tem uma ordem de venda, a gente sabe que uma ordem de compra cancela a ordem de venda. Então, se a gente vier aqui com o Shift também e posicionar em algum lugar a nossa saída aqui, ó, por exemplo, posicionei aqui a ordem de compra, certo? Então, nesse ponto aqui, ele vai fechar essa nossa operação. Porque a gente está vendido, se uma ordem de compra cancela uma ordem de venda, então aqui ele vai fechar toda essa nossa operação. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Se a gente está vendido e quiser posicionar uma ordem de compra nesse nível aqui, por exemplo, ele vai ser considerado como sendo o nosso stop loss, tá, pessoal? Então é assim que funciona. Eu vou clicar aqui, pessoal, eu vou deixar ele rolar um pouco o gráfico aqui para que vocês observem quando a gente lança a ordem com o Ctrl ou com o Shift aqui,
na nossa tela, depois que executou uma ordem de compra ou de venda, como que ele fecha a operação. No caso aqui, se ele subir e tocar nesse nível aqui, ele vai fechar somente essa nossa ordem nesse nível e essa ordem desse nível, porém essa daqui vai ficar ainda, certo? Se a gente fosse lançar daquela outra forma que a gente estava fazendo aqui, ó, que estava pegando dessa forma assim, sempre pegando do nosso ponto aqui que a gente deu a entrada e clicando e arrastando para os lugares, quando ele clicar em qualquer uma das duas, ele vai fechar essas nossas posições aqui da tela, certo? Se a gente começar a apregoar outras ordens aqui com compra ou com venda, a gente também consegue estar fazendo isso, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui essa nossa ordem ali naquele nível para que vocês consigam verificar o que acontece quando a gente puxa aqui, certo, a ordem e posiciona as nossas saídas. Eu vou deixar mais próximo para que ele realmente pegue e a gente consiga ver ele saindo. Aqui a gente só está testando no simulador para conseguir ver como que funciona a nossa plataforma, tá, pessoal? Não estou fazendo análise de operação, para deixar bem claro isso para vocês. Eu só estou clicando aleatoriamente no gráfico para que vocês consigam ver como que a plataforma que funciona quando a gente compra ou a gente vende. Então aqui no caso foi uma venda mercado, certo? E a gente posicionou o nosso stop loss logo acima. Se a gente fez uma venda mercado, o stop loss fica acima dele e o stop gain fica abaixo dele, tá, pessoal? Então a gente vai só aguardar aqui para que vocês consigam ver que toda essa malha aqui ela vai fechar. No caso a gente está vendido em um mini contrato e a compra aqui está posicionada stop gain para um mini contrato e stop loss para um mini contrato. Se tocar lá, ele vai fechar toda a malha, certo? Vamos aguardar aí. E aqui, pessoal, ó, ele mostra qual que é a oscilação do nosso resultado aqui, certo? Então aqui ele vai mostrar sempre o resultado total, o somatório de todos os resultados, e aqui em abertura é somente o resultado que você deu nesse ponto de abertura atual. Olha lá, ó, tocou. No caso aqui ele não fez o fechamento, certo? Às vezes pode acontecer isso também. Então aqui a gente pode vir aqui e fechar na mão, certo? Então pessoal, aqui na nossa operação ele mostrou o resultado final dessa nossa operação aqui que a gente fez de venda. Como ele foi contrário a gente, ele ficou com a ordem negativa, a gente posicionou a nossa saída lá, certo? Então é basicamente assim que funciona. Pessoal, eu vou explicar para vocês como que funciona esse botão aqui zerar, certo? Por exemplo aqui, ó, a gente está vendido nesse ponto. Eu acabei de fazer uma venda ali naquele ponto. Então, pessoal, se o preço ficar oscilando para cima ou para baixo aqui, tanto faz, e a gente clicar em zerar, ele vai simplesmente zerar, fechar essa nossa posição aqui de venda, certo? Então, vem aqui em zerar, clique em zerar, ele simplesmente fecha a nossa posição, certo? Então, é isso aí, pessoal. Em relação à boleta, essa é a nossa configuração básica, certo? Agora a gente vai vir aqui para o nosso canto esquerdo, que é as nossas ferramentas que a gente utiliza para poder estar riscando o gráfico, certo? Então, pessoal, antes de mais nada, se vocês vierem aqui na tela, por exemplo, e clicar em algum nível aqui, ó, clica o botão esquerdo do mouse e ele vai aparecer essa nossa cruz aí, certo? E se você começar a arrastar para os lados, ó, ele mostra a relação de quantos períodos, quantos candles no caso ele foi formando, e se a gente descer, ele mostra quantos pontos que ele desceu, vocês podem ver aí em vermelho, certo? E quantos por cento isso representa. Então a gente consegue calcular ali mais ou menos a nossa pontuação de quanto que a gente conseguiria estar posicionando ali. Se for para cima é a mesma coisa, ele vai indicar como sendo verde indo para cima. Então a gente consegue ver ali quantos pontos que tem de diferença de um ponto para o outro, caso a gente queira fazer alguma análise específica aqui no mercado, certo? Então, pessoal, vindo aqui já na nossa guia aqui de ferramentas, pessoal, eu vou passar somente as ferramentas básicas, certo? Então, se vocês vierem aqui, ó, no gráfico, por exemplo, primeiramente vamos estudar aqui a relação do mouse. Se a gente vier no gráfico aqui com o mouse, com aquele botão de rolagem que a gente apertar ele e arrastar para o lado, ó, aperta e arrasta para cima e para baixo ou para o lado, ó, a gente consegue arrastar o gráfico para as laterais, certo? Se a gente vier nessa nossa linha aqui na vertical e clicar nele com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo, ele vai reduzir o tamanho dos candles, ó, como vocês podem estar vendo. E se empurrar para cima, clicar e arrastar e empurrar para cima, ele vai aumentar o tamanho dos nossos candles. Não altera a questão da quantidade de pontos, mas ele só altera a escala, tá, pessoal? De repente, isso daqui ele ajuda muito a gente conseguir verificar ou mais de perto ou mais de longe o nosso gráfico, certo? Deixa eu verificar aqui também, pessoal. Nessa nossa barra de cima, aqui a gente tem o zoom, que vocês podem estar clicando com a setinha de mais do teclado, ou o zoom menos, que é com o botãozinho de menos aí do teclado. Então clicou aqui em mais, ó, a gente vai aumentando
o zoom na tela. Apertou menos, a gente vai diminuindo o zoom, ou vindo aqui nessas duas ferramentas e está clicando nela, certo, pessoal? Se a gente vier aqui nas ferramentas do lado esquerdo, então, vamos dar continuidade aqui, a gente tem nossas linhas horizontais, que é essa ferramenta aqui, que a gente pode estar riscando no nosso suporte e resistência. Então clicou nela, vem no gráfico, clique e arrasta para poder posicionar, tá, pessoal? Ó, clicou, arrastou, está posicionado a nossa linha de suporte. Ó. A gente pode posicionar quantas linhas a gente quiser no gráfico, certo? Então aqui fica a critério de vocês para poder estar posicionando. Nossas linhas de tendência, a gente pode vir aqui, ó, em linha ou linha estendida. A nossa linha, pessoal, ela tem um começo e um fim aqui, ó. Então você clica lá num ponto, segura, arrasta até o ponto onde você quer estar soltando ela. Soltou ali, ó, ela vai ficar ali a nossa linha de tendência riscada. Quer apagar ela? Clica nela e aperta Delete. Ele vai perguntar se você realmente quer apagar. Você coloca que sim. Ou se não quiser apagar também, clica lá em cancelar, certo? A nossa Fibonacci, pessoal, ele está aqui, ó, linhas de Fibonacci, certo? Então a gente clica nele e se quiser traçar é a mesma regra que a gente faz lá nos vídeos que eu sempre explico para vocês. É só clicar aqui, ó, de cima para baixo, clicou, arrastou, certo? Então a gente tem lá nosso ponto de 0%, que é nosso início, 50%, 61,8% relacionado a essa queda. Então como a gente pode ver, ó, ele já deu aqui os 50% da nossa movimentação, certo? Se quiser apagar aqui, só clica nela, aperta Delete e exclui. Em relação, pessoal, à nossa outra linha aqui que eu tinha falado para vocês, a gente fez a linha e tem a linha estendida. O que é a linha estendida? O final dela ele vai estar como se fosse infinito, certo? Então a gente clica nela, pega um primeiro ponto, clica e arrasta. Ó, pessoal, ele vai estar dando como sendo uma linha infinita lá para a gente. A gente só pega e posiciona. Então fica a critério de vocês, se vocês querem traçar essas linhas infinitas, digamos assim, ou se vocês querem traçar as linhas curtas ali. Então, na verdade, dá na mesma. A única diferença é que uma você vai ter que ficar reposicionando se o gráfico ultrapassar o limite dela e a outra ela vai ficar estendida independente do conforme o gráfico vai andando, certo? Aí a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode estar fazendo, que é estar fazendo círculos de demarcação, de repente você quer fazer algumas marcações de algumas coisas que vocês estão vendo no gráfico. Caso vocês queiram traçar também linhas paralelas, é só vocês virem aí e estar riscando, ó. De repente vocês querem traçar algum canal, alguma coisa assim, é só vocês pegar e tá fazendo os devidos ajustes aí, certo? Mas na verdade as nossas linhas básicas aqui são linhas de suporte e resistência e de repente alguma marcação que você queira fazer no gráfico, alguma marcação de algum ponto de alguma coisa, ou que vocês querem estar posicionando para poder estar verificando alguma coisa. Quiser deletar também, delete, apaga. Quiser inserir algum texto também, só clicar lá, digitar o texto aqui, manual da bolsa. Ele vai aparecer lá pra gente, você pode clicar nele e reposicionar onde você quiser. De repente você quer fazer algumas anotações no gráfico para estudo, certo? Só lembrando aqui que a gente está no ambiente de simulação, beleza? Então, já foi passado aqui linhas de suporte e resistência, linhas de tendência, como a gente faz para poder estar riscando no gráfico, Fibonacci, e eu acredito que esse é o básico aqui pra gente, tá, pessoal? Se vocês quiserem também fazer alguma alteração de cor aqui do candle, alguma coisa assim, é só vocês virem aqui, no candle aqui, clicar com o botão direito e abrir as propriedades dele. Deixa eu verificar aqui onde que tá essas propriedades. Faz um tempinho que eu já não mexo aqui, mas a gente vai encontrando. É só dar 2 cliques em cima dos candles aqui, tá, pessoal? Que ele, 2 cliques com o botão esquerdo que ele aparece aqui. Então barra positiva azul, se quiser trocar para verde, é só vir ali e fazer as devidas alterações aqui, certo? Então aí fica a critério de vocês. Normalmente eu utilizo barras positivas como sendo verde e barras negativas como sendo vermelho, mas aí fica a critério de cada um, certo? Se vocês quiserem, pessoal, trocar as nossas linhas de suporte e resistência a cor, clica nela, clica o botão direito, ou melhor, dá 2 cliques nela também, para poder acessar a linha aqui, ó, 2 cliques nela e a gente consegue alterar a cor, o tipo da linha, se vocês querem que seja uma linha contínua, se vocês querem que seja por riscos ou querem que seja por pontos. Então aqui a gente pode determinar a espessura, se fosse uma linha de alvo, por exemplo, a gente colocaria uma cor verde, e aqui ele pergunta a pontuação, qual que é a pontuação em relação a essa nossa linha vertical que a gente quer colocar aqui, o valor, certo? Então clicou em OK, ele faz a nossa alteração de cor de linha, funciona para todos, tá, pessoal? Então se vocês quiserem colocar linhas que nem a gente faz das nossas máximas do dia e mínimas do dia de vermelho, colocou lá de vermelho, clicou em OK, ele já faz a alteração da cor
da nossa linha, beleza? Deixa eu ver se tem mais algumas funções aqui, tá, pessoal? Caso essa nossa boleta aqui, ela feche, pessoal, a gente vai ter que vir aqui, ó, vir no gráfico, clicar com o botão direito do mouse, Chart Trading e habilitar boleta Day Trade. Deixa eu só ver aqui onde que tá. Aqui, ó, exibir boleta Day Trade, aí vocês podem selecionar se vocês querem do lado direito do gráfico ou se vocês querem do lado esquerdo do gráfico. Eu deixo do lado direito geralmente porque ele fica mais próximo aqui do nosso preço atual para que eu consiga fazer aqui as operações. Se eu deixar do lado esquerdo ele fica um pouco distante, de repente eu estou fazendo alguma análise aqui mais próxima e daí ele acaba ficando muito longe, eu tenho que ir até do outro lado para poder estar dando entrada na operação. Então aqui ele fica um pouco mais próximo, eu consigo executar as ações aqui com muito mais agilidade. Então essa é uma dica que eu dou aí para vocês também. Caso vocês queiram vir aqui e puxar aqui para minimizar o gráfico, clica lá em cima, daquela barra lá onde que a gente está, clica o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo, ele vai voltar à tela anterior, certo? Pessoal, tem muita gente que eu sei que... Aqui, se você quiser salvar as alterações do gráfico, clique em sim, ou se não, clica em não, aí você apaga todas as marcações, certo? Se quiser deixar ele aberto também pode deixar aberto, não tem problema. Então, pessoal, se vocês quiserem aqui, ó, na nossa carteira, quiserem adicionar algum ativo que não tem aqui, certo? Vocês vêm aqui, cliquem em mais, que é adicionar papel. A gente aguarda ele abrir. E aqui em cima, ó, ele vai perguntar se é por código que você quer pesquisar, por descrição, por ambos. De repente a gente quer achar alguma ação aqui, por exemplo, ITSA4, certo? Que não está listado aqui para gente. Se a gente está investindo em ações, a gente pode estar utilizando aqui. Caso o mini índice ou mini dólar também não esteja aparecendo aqui, é só você vir aqui e inserir o código também e tá pegando aqui ele que ele vai cair aqui na nossa carteira. Então como que a gente faz para inserir? Colocou lá o código que você quer inserir, clica no código dele e clica nesse botão aqui, tá, pessoal, para poder inserir ele aqui na nossa carteira. Clica nesse botão aqui para jogar para o lado direito, ó. Jogou para o lado direito, ele apareceu aqui e clica em OK. Vocês vão ver que ele vai aparecer bem aqui nesse campo do gráfico, certo? Clicou em OK, tá aqui ITSA4. É só clicar com o botão direito do mouse também, abrir gráfico novo, que você consegue selecionar também o time frame dele, ele vai abrir o gráfico atual do que está acontecendo com ele aqui, certo? Então aqui a gente consegue já analisar o ITSA4, como que está sendo a análise do dia no time frame no caso aqui o time frame de 5 minutos. Pessoal, essa linha aqui, ó, que está aparecendo aqui acompanhando o preço, está vendo essa linha meio pontilhada aqui que acompanha o nosso preço atual? Caso vocês queiram, caso não tenha no gráfico de vocês queiram colocar essa linha, eu acredito que é aqui, ó. Só clicar com o botão direito no mouse, no gráfico, novo indicador, dados de mercado, último preço. Aí ele vai pedir para a gente fazer algumas configurações aqui, nova linha. Ele está um pouco diferente aqui, eu vou deixar como um empilhado aqui mesmo. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. Olha lá, ele apareceu a linha pra gente, certo? Então se vocês querem ver uma linha, ele vai aparecer a linha que vai estar acompanhando o preço pra gente. Tem alguns gráficos aí que o pessoal de repente acaba fechando essa linha aqui, então é muito útil para que a gente consiga analisar todas as oscilações de microestrutura do mercado. A gente pode fazer a configuração para qualquer... É a mesma configuração, tá, pessoal? Tanto para ações como para mini índices, para poder estar configurando a nossa tela. Então é sempre a mesma coisa. Boleta também, mesma coisa. Quem quer trabalhar aqui com ações, a gente pode estar dando entrada aqui também em ações, beleza? Eu vou fechar o gráfico aqui que não é o foco em ações e sim mini índice ou mini dólar aqui, que é os nossos códigos aqui principais que a gente utiliza para poder estar operando no mercado, beleza? Mas se você também utiliza para operações, pode ficar a teu critério aí. Então, pessoal, aqui a gente pode colocar os tempos gráficos, conforme já foi explicado. Eu só vou abrir aqui de novo para que a gente consiga ver se faltou alguma coisa tá explicando. Então, eu acredito que as configurações básicas são essas do Trade, para que a gente possa estar operando aqui. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês deixem aí nos comentários a dúvida de vocês, sugestões de vídeo também. Se gostou do vídeo, se te ajudou, se fez diferença para você estar ajustando o gráfico, eu vou pedir para que você curte o vídeo. Se você tem outros amigos ou familiares também que operam no mercado, fica a teu critério também estar compartilhando, para que consiga estar ajudando cada vez mais pessoas aí. Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir também para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.
E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, como o nosso link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos, e também tem o grupo de materiais. E também tem aqui o link do Instagram. Então é bom que você siga lá o Manual da Bolsa aqui também, porque sempre eu estou postando algumas coisas por lá também, para que a gente fique sempre visualizando o que está acontecendo aqui nas páginas do Manual da Bolsa e todas as novidades, certo? E todas as estratégias também que é postado. Então se esse vídeo te ajudou, compartilha com o pessoal e siga o canal aí, certo? Se ficou alguma dúvida, só deixar aí na descrição, nos comentários. Um grande abraço, bons trades para vocês, espero realmente ter ajudado, ter feito a diferença na sua configuração aqui da plataforma. Um grande abraço, tamo junto e até mais.